viajar. Explore a natureza, mergulhe na emoção. Vem surfar nessa onda, viver uma nova paixão. Se vai correr, caminhar, malhar ou pedalar, não esqueça de se hidratar. Vem com a gente agitar. Na TV Nova é verão, é férias, praia, muita animação. É verão, na TV Nova o clima é sensação. Tomar água de coco, sentir a brisa do mar. Jogar futebol com os amigos, festejar. Andar de skate, patins, sorrir e namorar. No verão da TV Nova a gente vai se encontrar. Na TV Nova é verão, curtir o sol, o céu e o mar. É verão, TV Nova é Pernambuco no ar. É verão, na TV Nova o clima é sensação. Na TV Nova é verão. TV Nova. Jogo certo. Apoio betnacional.com, a bet dos brasileiros. E Mauriceia, muito mais frango. Jogo certo. Estamos na área, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo, Jogo Certo na área, trazendo muitos gols, muita polêmica, muito debate também. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a estrela do Wagner Love na estreia do Sport na Ilha do Retiro. Agora, e aquela situação do gramado, hein? Que vergonha esse gramado do Sport. Também vamos mostrar os 6 gols do clássico entre Santa Cruz e Náutico no Arruda. Esse resultado foi melhor para quem, hein? Só que tem muito mais novidade no Jogo Certo. Quem conta mais detalhes é a Super Fernanda Durão. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Diego. Boa tarde, torcedor pernambucano. Que bom que a gente está aqui mais uma semana para falar sobre muito futebol. Vai ter muito futebol aqui até sexta-feira. E como o Diego falou, né? Clássico das emoções. 6 gols, 3 para cada lado. A gente vai mostrar todos os lances por aqui. Também tem os gols da rodada do Pernambucano, viu? O Sport que venceu no sábado aí, venceu na copinha, está classificado, joga hoje. A gente vai falar sobre isso e muito mais daqui a pouco. Participe do programa, mande sua mensagem aí. Nosso WhatsApp vai aparecer aí nos créditos da sua TV. Então participe, mande mensagem, foto, manda mensagem de texto e vídeo de até 15 segundos que a gente vai estar mostrando tudo por aqui. Valeu, Fernanda, que daqui a pouquinho participa muito mais, trazendo sempre opinião, sempre competente, trazendo novidades e a participação do torcedor aqui no Jogo Certo. E para debater esse clássico de 6 gols, estamos recebendo convidados também muito especiais. Representando o cast coral do Santa Cruz, jornalista Diego Gondim. Diego, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Cláudia, Fernando Durão, torcedor pernambucano. Vamos debater aqui sobre esse clássico das emoções que fez jus, né, ao nome. Vamos debater muito aqui sobre o Santa Cruz e o Clube Náutico Capibaribe no clássico de ontem. Daqui a pouquinho você vai me ajudar e falar sobre essas defesas do Santa, do Náutico, principalmente a defesa e o goleiro do Santa Cruz, o que é que está acontecendo. Daqui a pouquinho o Diego Gondim fala pra gente, porque a gente também está recebendo o Cláudio Santana, jornalista, representando o Timbucast. Cláudio, boa tarde, obrigado pela tua participação, pela tua presença e parabéns também pelo trabalho. Boa tarde, Diego, né? São 2 Diegos aqui, Fernanda. E desejar sucesso para vocês, né, nessa nova fase do Jogo Certo. Vamos falar desse clássico, né? Clássico bom. Quando é jogo bom com muitos gols, é fácil de falar e é bom de falar, né? Daqui a pouco você vai dizer se esse clássico foi melhor para o Náutico ou foi para o Santa Cruz e também analisar o sistema defensivo do Náutico. Esses sistemas defensivos ontem deram o que falar, deixaram brechas aí, né, Fernanda? Daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre isso. Só que aqui a bola não para e a gente começa o programa hoje com a vitória do Sport. Primeiro jogo do Sport da temporada na Ilha do Retiro, mesmo com aquele gramado péssimo, o Sport conseguiu levar a melhor. Primeiro gol foi do Gabriel Santos. Com o direito a dancinha e tudo mais, ó, gol de cabeça. Gabriel que jogou muito, a gente vai debater também esse assunto. Muito disposto, versátil. Fez 1-0 para o Sport. Com direito a dancinha e tudo mais. Diz que o mago que sabe essa dancinha. E aí no segundo tempo, gol do Wagner Love, estreia do Love. Entrou no segundo tempo e a estrela dele. Olha que tranquilidade na finalização. 2-0 para o Sport. 2 gols de atacantes. Primeiro gol, novamente, aí do Gabriel Santos. E depois, o do Wagner Love.
Ponto negativo aí dessa estreia do Sport na Ilha do Retiro, a situação do gramado. É ruim para quem tem uma superioridade técnica, é ruim para os patrocinadores do clube, é ruim para os patrocinadores do campeonato, é ruim para as emissoras que transmitem o campeonato, porque o produto futebol fica muito prejudicado com essa situação. Agora eu quero saber aqui, né, Fernanda, dos nossos convidados, se essa vitória do Sport já apresentou uma evolução na visão de vocês? Eu acho que apresentou, Diego. Eu acho que o Sport já começa a mostrar um pouco da cara de Anderson Moreira. É o início do trabalho ainda, né? Então tem muita coisa a evoluir. Mas o primeiro tempo, o gol sai no final, mas o Sport já estava ali em cima o tempo todo. Era só... Todo mundo que estava assistindo o jogo já via que era uma questão de tempo para sair o gol. O Sport faz no final, então dá uma tranquilizada. E ainda tem Wagner Love, né? Que é um jogador diferenciado que... O cara passa 2 meses de férias, comendo carne de ouro, mas quando volta é decisivo. Não tem o que fazer. A carne de ouro ajudou ele também. Diego, você acha que o Sport já apresentou um melhor futebol em relação à estreia? Também acho. Eu até acho que o gramado prejudicou o time do Sport, que é um time mais leve, um time mais técnico. Acredito que se o jogo do Sport ontem, se o jogo do Sport no sábado fosse um gramado melhor, acredito que seria uma goleada. Fernanda? Também, eu concordo. Eu acho que o Sport está começando a se encaixar. E destaque para o Anderson, né? O Anderson deu coletiva depois do jogo, ele falou um pouquinho sobre essa partida e a gente tem que destacar o trabalho do Anderson porque não teve medo de fazer as modificações quando achou necessário, colocou aí os meninos da base também para jogar e a gente vê como o Sport está se encaixando. Claro que o Petrolina não é aquele adversário que a gente possa emitir tanta opinião. O Petrolina que começou agora há pouco tempo, né? Entrou já atrasado no Pernambucano. Não teve um tempo grande de preparação. Não teve tempo grande de preparação. Então, assim, não foi tão difícil para o Sport. Eu acho que também muito por conta disso, o Petrolina não ofereceu risco nenhum ao Sport durante todo o jogo. Tanto é que o Sport fez o primeiro tempo, dominou o primeiro tempo todo, o segundo tempo também caiu um pouquinho de rendimento, mas continuou sendo ofensivo e continuou indo para cima. Eu acho que a gente tem que elogiar, como eu falei, o trabalho do Anderson, que não teve medo de arriscar e colocar o Love. A gente tem que falar do Love, ele tem 38 anos, olha, o Love é aquela coisa, aquele jogador aquele jogador que a gente não tem nem o que falar, porque a idade que ele tem, o físico que ele tem, ele engordou. Você sabe, ele passou 2 meses de férias, estava em Dubai comendo carne de ouro, como o Cabo citou, e engordou apenas 600 gramas, nem 1 quilo ele engordou. Então, assim, super preparado. Daqui a pouquinho a gente fala mais do Love, Fernando. Foi bom que você elogiou aí a questão do Anderson. E o Anderson, ao final da partida, destacou a evolução do time também, o poder ofensivo, mas também lembrou do excesso no número de gols perdidos, de finalizações que acabaram não dando certo. Vamos conferir. Eu até comentei com eles que eu não me lembro de um jogo, eu como treinador de uma equipe profissional, que a minha equipe tenha perdido tantos gols, mas não é perder gol, assim, é perder gol debaixo ali da barra, né? É ali muito perto ali, uma coisa impressionante, sinceramente eu não me lembro. E claro que isso, quando você começa a não fazer esses gols que são gols, né, chances muito claras, isso vai trazendo uma atenção para o jogo. Então eu acho que a gente começou muito bem os primeiros 20, 25 minutos. Depois dali a gente teve uma queda, assim, a gente não conseguiu talvez continuar com o mesmo ritmo, apesar de ter o controle do jogo todo, assim, né? E acho que na segunda etapa, os jogadores que entraram com um gás e uma vontade, assim, de buscar o espaço, e acho que a nossa equipe foi aumentando, assim, o giro e foi, assim, criando uma situação atrás da outra e situações claras para poder fazer o segundo gol e acabou saindo quase que no final, né? Um gol no final do primeiro tempo, um gol quase no final ali do segundo tempo. Mas isso é uma coisa positiva que eu vejo. Os jogadores estão entendendo o processo, estão se qualificando cada vez mais, estão prontos para poder buscar a oportunidade deles e é o que a gente espera desse grupo. Tá aí a opinião do Anderson, técnico do Sport. 2 observações aí sobre o trabalho dele nesse início e sobre essas mudanças. Primeiro time, primeira partida contra o Maguari, o ataque não rendeu, era o Juba, o Labandeira e o Kaique. O que é que fez o Anderson? Tirou todo o ataque, já mudou para essa partida e acabou funcionando. Essa é uma observação positiva. A observação negativa é o seguinte, precisou de 30 dias de pré-temporada para identificar que esse ataque não seria o ideal
E aí ele na coletiva ele fala, não, porque isso é questão de ritmo de jogo, do pensamento do atleta no jogo, poderia ter feito amistosos nessa pré-temporada para observar esses atletas nessa questão. Ainda sobre o ataque rubro-negro, e a gente vai debater muito aqui com os nossos convidados e com a Fernanda, a questão do Gabriel Santos. Muito positiva a atuação dele, versatilidade, tanto centralizado, tanto jogando pelas beiradas, o lado direito funcionou bastante, acabou sendo premiado com gol e com reconhecimento também da torcida rubro-negra. E eu queria ouvir vocês sobre essa questão do ataque rubro-negro. Sobre Gabriel Santos, realmente fez uma partida muito boa, chama a atenção, né, a velocidade dele, o ímpeto dele em campo. E aí, como você falou também, é a questão das mudanças, né, do Anderson, não teve medo de mudar, mas foram 30 dias de pré-temporada, então os amistosos são importantes para isso, para você observar no jogo. O treino é muito diferente da realidade, né? Então, até porque hoje em dia nem se faz tanto mais coletivo como se fazia antigamente, então são treinos mais... Espaço reduzido, periodização, né, que eles sempre falam, então... precisou ter esse primeiro jogo aí para Anderson mudar, e ainda pode mudar mais, pode mudar muita coisa. E sobre o Love também, né, é um jogador que ele se cuida muito, né, é um jogador experiente, então é um jogador que sabe os atalhos do campo, a finalização que ele faz. Então acho que aos poucos o Anderson vai começando a encaixar esse time e encaixar o ataque do Sport. Acho que esses próximos jogos aí, é bom até a estreia do Pernambucano ter, até a estreia da Copa do Nordeste no caso, que é uma competição mais importante, ter esses 3 jogos aí, de 2, 3 jogos do Campeonato Pernambucano, para que ele já estreie na Copa do Nordeste com um time já próximo, não no ideal, mas falando no desenho tático ali, e de time já perto do que ele acha ideal. Diego, você acha que essas mudanças, né, é bom porque acaba rendendo mais, essas mudanças acabam gerando, nesse caso, geraram um resultado melhor, geraram uma evolução. Mas essas mudanças podem incomodar também os jogadores que não têm uma tranquilidade de, peraí, eu estou bem, não sei qual é a formação ideal, isso pode gerar alguma confusão no elenco? Isso não gera, acho que não gera... no sentido de incômodo? Eu acho que não. Eu acho que vai tirar o jogador, que se ele estiver pensando numa zona de conforto, vai tirar. O grau de competitividade do esporte é muito alto. Tipo, ou eu corro, ou eu jogo, ou eu estou fora. Exatamente. O grau de competitividade do esporte é muito alto, até porque o esporte é um time que no ano passado, por pouco, ele não subiu para a Série A. E esse ano ele manteve uma boa base e contratou jogadores interessantes. Teve um jogador do esporte mesmo que ele perdeu um gol embaixo da barra, acho que foi o Vargas, Matheus Vargas. Daqui a pouco a gente vai mostrar esse gol. Mas ele é o cabeça pensante do esporte, ele dita o ritmo da partida. Sim. Então, ele estando bem ali, com mais o Edinho, o companheiro de Fortaleza, os dois jogaram no Fortaleza, junto com aquele Wagner Lova, com a bandeira, acho que o esporte esse ano tem tudo para lograr isso nas competições que ele já disputar. Fernando, eu vi que você acompanhou de perto o jogo aí. Quais são os seus destaques aí para essa partida? Quem você destacaria? Eu acho que o Gabriel Santos, para mim, ele foi o melhor do jogo, como os meninos falaram aí. E a crônica toda, pelo que eu acompanhei também depois do jogo, elogiou muito, realmente joga muito. Ele vem mostrando a mesma intensidade que ele já mostrava na pré-temporada do esporte. Ou seja, é aquele jogador que chega nas investidas, ele vai mesmo atrás da bola e, além de tudo, marca, né? Que é importante para os clubes aqui. Inclusive, a gente precisa de ataques fortes e o Gabriel Santos vem mostrando isso. E também elogiar, mais uma vez, o Anderson. A gente viu o gol do Wagner Love, foi um passe do Paulinho, que é um menino que entrou da base. E que aí está mostrando que... Que passe, né, Fernanda? Exatamente. E, olha, Diego, apesar de ter começado agora o Pernambucano, a gente está podendo ver, enxergar, tanto no Náutico, quanto no Santa, quanto no Sport, que os técnicos estão começando a colocar os garotos da base para jogar. E a gente tem esse exemplo até com o Júlio, que a gente vai falar aqui do Náutico. Então, assim, isso é bom de ver que o prata da casa tá entrando, né? Tá entrando para o jogo. E parabenizar aí o Gabriel Santos pela partida, porque realmente fez uma partida muito bonita, muito boa. O Edinho também, que é outro, baixinho daquele tamanho, corre que só. Mas corre. E vem, né, mostrando uma coisa que a gente não vê no futebol, né? O futebol hoje em dia só está pedindo jogadores mais altos. E o Edinho tá aí pequenininho, baixinho, mas está fazendo a parte dele também. Dando um trabalho danado, né? Sobre o Edinho, o Diego e a Fernanda destacaram, o lado direito do esporte funcionou muito. O que é preciso, ajustar e ter esse equilíbrio também no lado esquerdo. Não é parar de ter ações pela direita, não, pelo contrário, de ter ações também pela esquerda. E aí o rendimento do Juba, voltando a atuar como lateral, não foi satisfatório. Por mais que o escanteio tenha saído dele, eu acho que o Igor ali deve retomar essa titularidade. Até estranhou todo mundo porque que o Igor não foi o lateral esquerdo titular. Então o Anderson falou sobre isso também na coletiva, falou dessa questão do ajuste, até mudou o Edinho em alguns momentos também desse lado para ver se retomava esse poder ofensivo também pelo lado esquerdo, mas é um dos possíveis ajustes que o Anderson precisa falar. E agora é hora de ouvir o estreante Wagner Love, que estrela, um gol e tudo mais. Muito contente de reestrear com vitória, fazendo gols.
poder encontrar novamente o torcedor do esporte, que me recebeu sempre com muito carinho, muito amor, muito respeito. Então, o que eu quero é sempre retribuir o carinho do torcedor, dando resultado positivo ao esporte e fazendo gol. A expectativa é a melhor possível, né? O ano passado tivemos muito próximo de conquistar o acesso para a Série A, infelizmente não aconteceu. Esse ano temos competições importantes, como você citou, já temos Copa do Nordeste, logo em seguida a Copa do Brasil, o Campeonato Pernambucano. Vamos ter jogos atrás de jogos, vamos precisar de todos. Todos estão muito bem preparados para que a gente possa dar conta do recado em todos esses jogos. Tá aí o estreante Wagner Love, que estrela, hein? A gente já sabe da capacidade técnica dele, da capacidade física que a Fernanda falou, mas jogador quando tem estrela, entrou, tranquilidade, disposição, e aí ganha logo a torcida de volta. E no jogo de estreia, ano passado, ele também já chegou marcando, ou seja, é a estrela do Love. E vamos embora, né? Aproveitar essa boa fase dele mais uma vez para ajudar aí o Clube Rubro-Negro, porque está precisando sim, a gente começou o campeonato agora, mas tem outras competições mais fortes aí, né, Diego? Então a gente precisa de um ataque forte e, claro, de uma defesa também, né? Vamos melhorar essa defesa. A gente vai falar sobre a defesa já, né, Diego? Isso. Sobre a defesa, principalmente do clássico aí ontem. O torcedor tá louco para saber, eu tenho certeza. O torcedor tá chateado, né? Tanto do Náutico quanto do Santa. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o clássico, os gols, as polêmicas, as análises aqui dos jornalistas convidados, da Fernanda também. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre clássico para vocês. Só que se a gente falou da estrela do Love, fazendo gols logo na estreia, entrando no segundo tempo, tem gente que precisou de um pouquinho de estrela e algo mais para fazer um gol que foi, meu Deus do céu. Olha esse gol que o Matheus Vargas do Sport perdeu. Inacreditável. Meu Deus, bateu na outra perna. O que é que faltou aí para vocês? Sorte, eu acho, viu, Diego? Porque... Gabriel Santos novamente fez a grande jogada, encontrou o Matheus Vargas bem posicionado, uma perna atrapalhou a outra. Não foi sorte, Diego. Ele estava na cara do gol, era só ele dar um chutinho assim de leve e entrava, mas a bola teve que bater aí na outra Como explicar perna esse gol perdido, vocês? O gramado tá ruim, mas dessa vez... Não foi culpa do gramado não, né? Não foi o gramado não. A bola Cláudio, nem você já quicou, né? perdeu muito gol desse numa pelada ou não? Desse aí eu não consigo perder, não. Aí Diego, você perde um gol desse Não, na perdão. pelada? Fernanda, você perde um gol desse Não, na eu pelada? fazia esse fácil, Diego. Fácil. Diz que o Joaquim e o Dudu perdiam, viu? Porque são ruins de bola, São a galera, ruins. os A esse torcedores estão ponto- sempre acompanhando. Às vezes é um milésimo de desconcentração ali, você perde o time da bola e perde Ou o gol excesso de confiança também, né? Tá tão fácil ali que você Exato. eu vou fazer tranquilo e perde. O torcedor, claro, comemorou essa vitória do Sport na estreia na Ilha do Retiro contra o Petrolina, só comemorou muito mais a vitória e a classificação sobre o Corinthians na Copa São Paulo de Juniores. E a gente vai conferir esses gols a partir de agora. Corinthians abriu o placar, o Corinthians é o maior campeão da Copa São Paulo de Juniores, tem 10 títulos e abriu o placar com Felipe Augusto. 1-0, o Sport ainda não tinha sofrido gols na Copa São Paulo de Juniores. E aí o Sport começa a virada. O Fábio empata o jogo, se emocionou bastante ele no final da partida, chorou, agradeceu. E como jogaram bem, né, esses meninos. Eu assisti um pouquinho do jogo, Diego, e eles jogaram, foi intensidade do começo ao fim. Esse gol mesmo, olha, ele podia ter perdido, ele foi, recuperou, mandou para dentro. Falta do Juan Xavier, que está jogando muito também, o camisa 10. E aí, o Nasson fez o gol da vitória, o gol da virada, escanteio também do Juan Xavier. Camisa 10 do Sport, está fazendo o maior sucesso. O Nasson foi lá, virou. A base vem forte, né? E é o único clube pernambucano que ainda está aí na copinha. Isso, o Sport enfrenta hoje o Cruzeiro, 7h30 da noite, oitavas de final da Copinha. O Sport está muito próximo de chegar numa marca histórica na Copa São Paulo de Juniores. Parabéns ao Suede, parabéns inédito, ao Luan. né? Título, uma busca aí do título. Uma busca do título inédito. O Cruzeiro busca o bicampeonato. E aí a gente vai ter o melhor ataque contra a melhor defesa. O Cruzeiro ele tem 19 gols marcados já. E o Sport só tem um gol tomado, que foi justamente esse aí, no jogo contra o Corinthians. Então vai ser um jogão, viu, Diego? Vai ser para tirar o torcedor da cadeira, levantar da cadeira e torcer. É hoje, 7h30 da noite, não é isso? Isso. O que impressiona aí é o poder de reação, né, Fernanda? Poder de reação do Sport contra o Corinthians, o maior campeão da competição, mostrando como a equipe está consistente, como está bem treinada pelo Suede, pelo Luan e por toda a comissão técnica. Quem deu adeus, apesar da boa campanha na Copa São Paulo de Juniores, foi o Retrô. O Retrô acabou perdendo para o São Paulo por 1-0 e a gente vai conferir o gol da vitória do São Paulo agora. O gol do Thales. O Retrô estava tentando avançar, uma nova fase, e o Thales de pênalti
fez o gol da vitória do São Paulo. O Retrô deu adeus à competição, mas parabéns ao Rafael Dias e a toda a comissão pelo trabalho e pela boa campanha na Copa São Paulo de Juniores. Lembrando que o Retrô profissional enfrenta o Central hoje, 3 da tarde, Retrô e Central pelo Campeonato Pernambucano, equipe profissional. Queria análise de vocês sobre esse desempenho, principalmente do esporte na Copa São Paulo de Juniores. A geração do esporte é muito boa, né? O esporte vem fazendo investimento na base, com grandes profissionais também, comissão técnica, desde o sub-15 até o sub-20. Então, acho que o esporte começa a colher esses frutos. Mas eu só acho que ainda tem um problema do esporte nessa transição profissional. Acho que ainda dão poucas oportunidades. Acho que o esporte precisa acreditar mais nessa base, porque vem dando resultados. E, assim, independentemente dos resultados, vem revelando jogadores também. Hoje, se o esporte tem um jogo difícil contra o Cruzeiro, mas se não passar, já é uma grande campanha. Eliminou o Corinthians, que é o maior campeão, um time grande, time que entra sempre como favorito, então já é uma grande campanha para o esporte. Mas agora tem que olhar quando eles voltarem, né? Torcer, porque obviamente que o esporte passa, mas se passar, acreditar nesses meninos, porque eu acho que tem o Aju, né, também, que é um grande destaque. Então tem que acreditar. Isso vale eu estou falando do esporte, mas vale para o Náutico, para o Santos, porque eu acho que a base é a salvação dos clubes daqui. Muita gente só coloca a base no aperto, na necessidade. O Fernando até já utilizou esse termo muito aqui no programa. Só quando é necessidade, no aperto, no sufoco. E aí o jovem não tem aquela tranquilidade, não tem aquele treinamento, entrosamento e até o equilíbrio emocional para estar numa boa postura dentro de campo. Você concorda com isso, Diego? Concordo. Então, e assim, como o Glauber falou, para dar mais oportunidades. No ano passado o Sport trouxe 2 ou 3 centroavantes, mas quem acabou jogando foi o Mikael, oriundo da divisão de base. Sim. Gustavo também, muito bom jogador. E nessa base do Sport de hoje a gente pode olhar o poderio das estaturas dos meninos. Sim. O jogo do Sport aí contra o Corinthians foram 3 gols, bola alçada na área, e o Sport fez 2 gols. Tinha um Galalau lá do Corinthians que estava dando trabalho, o zagueiro foi pro ataque na reta final do jogo também, botaram o zagueiro no ataque para ver se dava trabalho aí e tentava fazer o gol. Exatamente, e as maiores conquistas dos clubes de Pernambuco foram com jogadores da base em seus elencos. Então tem que dar oportunidade, porque é a solução dos clubes pernambucanos, financeiramente e tecnicamente também. Eu gosto sempre de fazer esse alerta de dar essa oportunidade, mas na tranquilidade. Por exemplo, a paciência que se tem com determinados jogadores mais experientes ou que vêm de fora, ela precisa ser a mesma para um jogador que está saindo da base, para que essa transição possa ser bem feita. Normalmente essas transições são aceleradas pela necessidade, pela falta de planejamento ou pela pressão de quedas de técnicos ou de saída de possíveis jogadores. Então essa transição tem que ser sempre muito bem trabalhada. Por isso também que é importante o campeonato de aspirantes, né? Porque tem a transição entre 20 e 23 anos, aí o pessoal fica com um hiato muito grande, fica com um intervalo muito grande, e ele não está formado fisicamente, ele não está formado ainda emocionalmente, ele não está na melhor condição técnica, e muitas vezes ele precisa de jogos, e no profissional ele não tem tantos jogos assim. Uma coisa também que eu era a favor, e isso aí matura até o atleta, é aqueles jogos que tinham das preliminares. Isso. Eu não sei por que não voltam ainda. Acho que habitua o torcedor. Se o presidente Evandro estiver ouvindo aí, para repensar, botar em mesa, botar em pauta, para que o jogador da base, ele já entra com aquele clima, né? Jogo lotado, e antigamente era casado, né? Pega a experiência do jogo, né? Da Exato. torcida, do hábito. O torcedor começa a conhecer mais o jogador da base, acompanha, entra mais cedo no estádio e vê o jogo. Aí a gente puxa para a imprensa. A imprensa tem que ser cobrada também. A própria imprensa poderia mostrar mais nessas preliminares, e aí volta a pressão para as direções, para os dirigentes, a gestão do gramado. Se vai ter 2 jogos, esse gramado que já nem está bom para um jogo só, precisa também estar bem trabalhado para poder receber 2 partidas talvez. E a imprensa também precisa acompanhar e estar valorizando esses jogadores da base, né? A gente lá no Timbucast, a gente mostrou os jogos do Náutico na Copa São Paulo, para mostrar para o torcedor, para dar uma visibilidade para os meninos. Não foi uma campanha boa, mas toda hora a gente falava, isso aqui é uma base que está passando por uma transição, não tem tanto investimento, e até para tentar conscientizar um pouco o torcedor de que, às vezes o torcedor pega muito no pé do menino da base e chega um cara do aeroporto falando estrangeiro, e o torcedor tem toda a paciência do mundo. Então, isso também tem que partir um pouco do torcedor, dessa conscientização de que a base tem que ter um pouco mais de paciência. Essa hora do almoço eu estou com uma fome danada aqui, e aí eu gosto sempre de pedir uma dica massa e muito especial da Fernanda Durão. Fernanda, você tem uma dica arretada pra gente, né? Tenho sim, Diego. Como você falou, hora do almoço, 1h30 da tarde, aí o torcedor, a torcedora está com fome, não quer ter trabalho na hora de fazer aí a sua refeição, fazer o seu almoço, né? O seu almoço ou o seu jantar, porque daqui a pouquinho, olha, 7 horas da noite é hora do jantar também. Então, para não ter trabalho, olha, é só comprar aqui os produtos da Mauricéia Alimentos. Aí você vai no supermercado mais próximo da sua casa,
Pega aí uma embalagem dessa de 400 gramas, ela vem congelada, então é só chegar em casa, tirar, aí abrir a embalagem, coloca ou no forno convencional ou na airfry e com 8 minutos aí o almoço da sua família, o jantar da sua família está pronto para ser saboreado. E eu vou dizer, viu, Diego, serve até como um petisco, porque ontem eu estava assistindo ao jogo em casa, ao clássico, e eu me deliciei aqui com essa coxinha das asas da Mauricéia, uma delícia. Então, o torcedor não perde tempo, coloca na listinha de compras e corre pro abraço. Domingo, churrasco, verão, tem que ter o quê? Linguiça Mauricéia. Assada na brasa, no forno, é só escolher. Linguiça Mauricéia. Linguiças Mauricéia, mista, frango e petisco. Linguiça Mauricéia. É isso aí, Diego. Deu fome. Então é só correr para o supermercado, aí botar na listinha de compras os produtos da Mauricéia. E a gente tem umas fotos para mostrar, né? O torcedor mostrou foto, é isso que a gente vai chamar agora? Que arretado, é isso, Fernanda. Vamos mostrar então. Antes, lembra pra gente como é que faz para participar, Deixa Fernanda? eu dar o WhatsApp, né? O torcedor que estiver nos assistindo pelas redes sociais, pelo YouTube, pode mandar mensagem no nosso chat do YouTube, aí que a gente vai ficar aqui ligadinho também, podendo passar aqui, ler essas mensagens para você, mas manda para o nosso WhatsApp 996479357, DDD 81996479357. Você que está nos assistindo fora do Brasil, manda mensagem para cá. Tá com saudade, né, do calor aqui de Pernambuco? Manda mensagem e fica ligado no que acontece aqui com seus clubes no Jogo Certo. Que massa, Fernanda. E aqui a bola não para, já tem essas mensagens, ó. Jailton do Alto do Progresso, uma semana do Jogo Certo 2023. Parabéns, Fernanda e Diego Pérez, o programa está show. Muito obrigado, Jailton, pela sua participação. Mandou a foto do cavalinho. Leonardo, sou torcedor do Náutico, sou de Olinda, mandou foto do programa, assistindo o programa. Que arretado, Leonardo, muito obrigado pela sua participação. E se você aí de casa quer participar, mandar crítica, sugestão, foto, vídeo, anota esse número, pega a dica da Fernanda e manda pra gente. A gente vai gostar muito de receber essa sua participação. Daqui a pouquinho, o empate do Santa Cruz com o Náutico, 3-3. Os gols, os detalhes, as polêmicas, as análises, tudo isso e muito mais aqui no Jogo Certo. Daqui a pouco a gente volta. Ô, Diego, olha, antes do intervalo tem um vídeo aqui do Pedrinho. Desculpa, vamos aqui ao vivo, tem isso, não tem problema. Solta o som aí, diretor. Filho, vou fazer o desafio PM. Isso é pra você. Pedrinho. Aqui é Pedrinho de Recife. Quero entrar um dia com você no campo. Me segue, compartilha meu vídeo. Quero uma camisa sua. Coração, beijo. Se profete, amei o cabeça. Com direito a birimbola aí, a dancinha da Copa. Gol, coração, viu? Tudo dele é coração, Pedrinho. A gente mostrou semana passada um vídeo dele aqui no programa. A gente está em contato, né, com a família dele, com a mãe dele, Clécia. Um abraço para você, viu, Clécia? Tá ligadinho aqui no programa, junto com a família toda. E a gente tem novidade, viu? Logo tem novidade. Logo a gente vai falar uma novidade aqui para vocês que vocês possam conhecer um pouquinho mais da história desse garoto que joga, viu? Joga muito, Diego. É só entrar no Instagram dele, Pedro_Gol. Eu acho que tem algum número. Depois eu vejo direitinho, mas passo para vocês. Não deixem de acompanhar, porque o menino joga demais. 4 anos de idade só, viu, Diego? A gente vai ter novidades logo aqui no programa sobre esse grande craque. Agora sim, eu estou muito ansioso para conferir os detalhes do clássico, por isso que eu já estava chamando antes, a Fernanda mostrou o vídeo aqui. Aqui assim, a gente resolve tudo em campo, ao vivo. Daqui a pouco a gente volta com o Jogo Certo e os detalhes do clássico Santa Cruz e Náutico, 3-3 no Arruda. Passando aqui para lhe convidar a acompanhar de segunda a sexta, a partir das 2 da tarde, aqui na Nova Nordeste, a nossa Tarde Legal. Aqui você curte as melhores e maiores atrações da nossa cena musical. Também recorda com o Túnel do Tempo. E tem sempre para você curtir um clipe legal. É de segunda a sexta, a partir das 2 da tarde. Se ligue nessa nossa Tarde. Apoio Produtos de Limpeza Igual. Baile do Pau tá Caindo. Dia 4 de fevereiro no Clube Português. Os maiores nomes da música pernambucana no melhor baile de carnaval que o Recife já viu.
Todos os ritmos num só lugar. São Star, Som da Terra, Nina Queiroga, André Rio, Cascabulho, Michele Melo, Otto e muito mais. Pauta caindo. Terra vai tremer quando o carro 4 de fevereiro no Clube Português, 7 da noite. Ingressos à venda pelo Ingresso Prime. Uma noite que não está no gibi. A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo, virar notícia, aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim, a gente tenta de novo. E de novo, porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional, a Bet da Tropa, a Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos brasileiros. Ligações de cobrança, ameaças de busca e apreensão em nome sujo? Não consegue pagar as parcelas do seu veículo, cartões de crédito, empréstimo ou cheque especial? Fica tranquilo! A Invicta Assessoria tem a solução perfeita para você. Reduzimos em até 80% o valor da sua dívida, limpamos o seu nome e aumentamos o seu score. Tá esperando o quê? Ligue agora ou mande um WhatsApp para 81-3201-9176 e fale com um dos nossos consultores. Invicta Assessoria, a solução perfeita para suas dívidas. Alice é uma moça comedida. Para ela, menos é mais. Mas experimenta dizer para ela que começou o Liquida Tudo Diniz. Com a loja todinha, com preços irresistíveis. Alice? Ninguém resiste. Começou o Liquida Tudo Diniz. A loja toda com descontos imbatíveis. Corre lá antes que a Alice leve tudo. Domingo, churrasco, verão, tem que ter o quê? Linguiça Mauricéia. Assada na brasa, no forno, é só escolher. Linguiça Mauricéia. Deliciosa como tem que ser. Irresistível pra mim, pra você. Diz pra mãe que pode trazer. Todo mundo vai querer. Linguiça Mauricéia. É gostosa demais. Linguiça Mauricéia. Eita, maninha, pense na linguiça gostosa. Linguiças Mauricéia. Mista, frango e petisco. TV Nova. Estamos de volta a Jogo Certo ao vivo na TV Nova, aqui no YouTube também, todo mundo ligado na internet, todo mundo ligado na TV. Daqui a pouquinho os detalhes do clássico Santa Cruz e Náutico 3-3 no Arruda, as polêmicas, as análises. Só que antes a gente vai falar dos outros times, dos outros gols e mostrar os outros gols no Campeonato Pernambucano, começando com Ibis e Maguari. Ibis e Maguari no Gileno de Carli, o Ibis sai na frente. Gol do Celestino. Ibis 1-0 no Maguari. E aí, o árbitro marcou pênalti, que não foi pênalti, para o Maguari. E o João Gomes, que não é o cantor, empatou a partida. Mais um erro de arbitragem, né, Diego? Bom destacar. A arbitragem vem errando muito aí nesse início de Pernambucano. 1-1. Foi bom você lembrar, Fernanda, que o Maguari se queixou daquele gol impedido, anulado contra o Sport. Até mostrou vídeos mostrando que não foi impedimento aquele gol. Então a Maguari reclamou bastante, mas agora o árbitro acabou dando um pênalti que não foi pênalti. Né? Salvou. Eu acho que agora ele vai deixar de reclamar, mas mesmo assim a gente tem que cobrar um pouquinho mais a atuação da arbitragem. Tá pecando muito aí nesse Pernambucano. Muitos erros, né, Fernanda? Terceira rodada, a gente já viu muita coisa errada. Então vamos... Cadê o pessoal da comissão de arbitragem, né? Vamos preparar aí os árbitros para que a gente tenha um campeonato bom que não seja resolvido assim com tantos erros como a gente está vendo agora. Algum destaque para vocês? Ibis e Maguari, alguém tem se destacado das duas equipes? Eu estou gostando do Maguari, eu acho que é uma equipe que dessas intermediárias aí deve surpreender, o time bem organizado, bem estruturado. Estou curioso, quero acompanhar mais de perto. Tem um ex-ídolo no comando dos dois times aí, né? O Nilson. É um treinador que eu vejo muito potencial. Eu, pelo menos, defendia, pelo menos no Náutico, que ele já fosse um treinador de base ali, para o Náutico preparar um treinador em casa. Acho que ainda não teve essa oportunidade, não sei nem se houve convite, mas é um treinador e um time para ficar de olho no Pernambucano. Daqui a pouquinho vocês vão falar sobre o Clássico para a gente. Daqui a pouquinho tem análise do Náutico, análise do Santa Cruz, desse empate no Clássico. Agora, hora de mais gols. O Afogados venceu mais um. Venceu ontem o Caruaru City, 2-0. Primeiro gol foi marcado pelo Vinícius, com o que está fazendo gol adoidado. Tome gol do Vinícius. 1-0. E o Roberto
Fez o segundo. 2-0 para Afogados. Olha a animação da torcida. O Vinícius está virado fazendo o gol que só. E o Caruaru que, assim, tá me decepcionando, viu? Tá faltando aí reagir nesse pernambucano. Eu achava que o Caruaru ia chegar um pouquinho mais forte, mas não tá conseguindo aí emplacar. E é um time que eu achava que ia, que ia, né, evoluir. Mas vamos ver, terceira rodada ainda tem jogo pela frente. E vamos trabalhar para ver se representa bem esse povo de Caruaru. O próprio jogo contra o Náutico, eu fiquei decepcionado também com o Caruaru, esperava mais, mostrou uma fragilidade muito grande. O Náutico não fez uma boa partida e ainda ganhou com certa tranquilidade. Os gols no segundo tempo, obviamente, mas o Náutico perdeu muitos gols no primeiro tempo. Então tô com o Fernando, acho que estou decepcionado também ainda com o Caruaru. O Afogado jogou contra o Santa, deu um trabalho danado ao Santa Cruz e agora já conseguiu uma vitória. Empate contra o Santa e agora é uma vitória. É a minha surpresa, inclusive. E o a Afogados minha surpresa no campeonato. Tem um monte de jogador experiente, né? Que já passaram pela capital pernambucana. Sim. Alguns jogadores também vice-campeão, que é o Valdeir, deitando o ritmo de jogo ali no meio campo. Ele tá nem acionando muito o Walter, né? Nem o Walter está se destacando. Acho que o Afogado ia chegar forte. No Walter disse que era tricolor, que virou a casaca, que não torce mais para o esporte. Falou aqui no programa, inclusive, que tinha mudado, que tinha virado um torcedor do Santa Cruz. Você acredita nisso, Diego? Não acredito. Ou é só para tentar voltar? Você gostaria do Walter no Santa? Não. Acho que não ajudaria, não. Aquela saída repentina chateou a torcida do Santa? Eu acho que não, porque ali ele já estava naquele processo de ex-jogador. Acho que volta mesmo pro Santa, né? Exatamente. Gostaria do Walter no Náutico? Não. Não também? Infelizmente não, um jogador que tem qualidade, mas não tem mais físico para jogar profissionalmente. Então se ele não se cuida, não tem como. A gente até estava comentando, se Walter tivesse uns 20 quilos, ele está jogando na Série A. Qualidade tem. Falta se cuidar. Eu acho que não tem jeito mais não. Tem não? 33 anos para perder peso, só se ele fizer um trabalho bem mais criterioso, porque ele, todo ano ele joga, não aparece num clube e tal, e não perde. Ainda bem que eu não sou atleta, porque é difícil perder. Tô nessa luta, assim, 33 está ruim com 40, eu vi o Joaquim falando ali, 40 tá difícil, perder peso também. Aqui a bola não para, hora de conferir mais gols. O Porto venceu o Belo Jardim por 2-0. Primeiro gol do Danielzinho de pênalti. Vai Danielzinho para a cobrança, 1-0. Goleiro do lado, bola do outro. Pose para foto, comemoração, agradecimento. E o Wesley, que não é o safadão, faz o segundo, 2-0 para o Porto. E fez um gol com estilo, viu? Fez um gol, aí deu uma cambalhota. Primeiro do Danielzinho, de pênalti. Quem vocês destacam dessas equipes para o público? Estou gostando de ver o Porto, né? Voltando ao cenário, né, da primeira divisão do Campeonato Pernambucano. É um clube que teve um surgimento bacana na década de 90. Muitos talentos, revelando, né, grandes jogadores e voltando, né, a Série A1 do Campeonato Pernambucano, tendo destaque. É um time que eu simpatizo e gosto de ver, né? Porque é um time que a gente falou de base, é um time que sempre está investindo em categoria de base e revelando jogadores para os clubes de Recife, né? Os 3 clubes já se beneficiaram com jogadores do Porto. Josué, Carlos Alberto, Araújo. Eli Carlos veio, Wagner Rosa. Wagner Rosa, que também jogou no Náutico, né? Acho que jogou no Santa, Wagner Rosa, a memória me falha agora. Jogou não. Jogou no Náutico, né? E outros clubes aqui também do interior. É muito bacana que esses clubes possam investir cada vez mais na base também, não só com centro de treinamento, não só com estrutura, mas com boa gestão e com bons profissionais na comissão técnica. Cláudia, Diego, Fernando, daqui a pouquinho a gente fala de clássico. Antes tem um recado muito especial. Quando o assunto é profetizar no Campeonato Pernambucano, a Bet Nacional tira de letra e é a melhor do Brasil. Fica ligado nas vantagens da Bet Nacional. Saque mais rápido via Pix, suporte 24 horas, as melhores cotações, jogos ao vivo com campeão interativo, 100% seguro e confiável. Dê um show na sua fezinha, cadastre-se agora mesmo e faça sua profecia no seu time de coração, betnacional.com. A Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos nordestinos, a Bet dos brasileiros e a Bet do Campeonato Pernambucano. Agora sim a gente entra para valer em clima de clássico. Santa Cruz e Náutico 3-3, um festival de gols, festival de falhas defensivas também. E a gente vai conferir os gols a partir de agora. Primeiro gol, o Ian de cabeça. Logo no começo do jogo, 5 minutos. Faz 1-0. Novamente o gol do Ian. Vai lá e toma-lhe. 1-0. E aí, na bobeira dessa saída de bola do Santa Cruz, o Náutico aproveita numa boa marcação que o Dado montou e o Júlio coloca para o fundo das redes, empatando. Logo em sequência, a jogada do Anderson Ceará. Olha aí, de novo o gol do... Não, esse aí já é o outro gol. Júlio novamente. Do Júlio novamente. Destaque do jogo, né, Diego? Para mim,
Fez besteira na comemoração, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E aí o Arthur, ainda no primeiro tempo, consegue aproveitar, nova falha de marcação do Náutico, faz 3-2. E aí, de longe, o Anilson se recuperando daquele gol contra, que a gente mostrou bem rápido aqui, coloca pro fundo. Ele se redimiu, viu? Porque o Anilson ontem no jogo estava mal. Esse gol salvou um pouquinho aí o desempenho dele. O Clauber tá ali só olhando 3-3. Esse resultado foi melhor para quem? Deixa vocês livres comentando. Eu acho que para o Náutico foi mais positivo. Aí, obviamente, vendo pela visão do Náutico, eu não estava tão otimista para esse clássico, mas acho que o Náutico teve um ponto de evolução. Acho que foi importante para o Náutico, para Dado Cavalcante, para mostrar algumas evoluções que o Náutico está tendo. Obviamente que tiveram muitos problemas defensivos, e isso aí precisa ser corrigido. Normal também, de início de temporada, mas tomar 3 gols da forma que o Náutico tomou. O primeiro gol, uma falha coletiva. O segundo, uma falha de marcação do lado esquerdo. Depois um azar também, né, do gol contra. Depois o terceiro também, que não tem um combate ali para... o jogador chuta uma vez, pega o rebote e ninguém dá o combate. Então faltou muito da parte defensiva, mas ofensiva o Náutico melhorou, fez 3 gols, teve destaque para Júlio, Souza também fazendo uma grande partida. Que a torcida, vocês pegaram no pé que só do Souza, viu? E com razão. Mas ontem, no primeiro tempo, já disse, Souza hoje está bem, porque Souza estava errando passe de 5 metros, 10 metros. Ontem não, ele deu um lançamento, né, para o gol de Souza, de Júlio no segundo. E a experiência conta muito. Conta. Né? Assim, se ele conseguir render, o Náutico ganha um reforço que eu não esperava mais. Eu já tinha desistido, eu pensava que ele não ia render. Ontem ele fez, só não foi o melhor em campo do Náutico, porque Júlio fez 2 gols. Então isso acaba pesando, mas ele fez uma grande partida. Torcer para que ele agora tenha uma continuidade de bom desempenho, porque aí é um jogador diferenciado. Sobre o Júlio, aquela comemoração foi consequência do Hugo Cabral? Não foi? Mesmo assim, não é erro, não precisa ter uma orientação, porque gera uma confusão e uma pressão para ele mesmo, além de riscos pessoais e profissionais. Não precisa. Júlio é um jogador que tem potencial, mas claramente tem alguns problemas ali de cabeça que ele precisa resolver e que o Náutico precisa resolver, obviamente, com ele. Né? Tem que ser o acompanhamento psicológico do Náutico. Psicologia é muito importante no esporte hoje. Eu acho que ainda é muito desvalorizado isso. E assim, pode ter tido consequência da questão de Hugo Cabral. Ele falou também para Ney Silva no Instagram, que falaram da mãe dele, a mãe dele faleceu, enfim, cada um tem uma reação. Mas ano passado ele já tinha sido expulso, discutiu com o próprio companheiro de equipe. Então é um jogador que precisa ter um acompanhamento. Eu não sou contra a provocação, não. O gesto obsceno é desnecessário, ele poderia ter sido expulso, poderia ter prejudicado o Náutico. Então precisa ter um pouco mais de calma para não prejudicar ele e não prejudicar o Náutico futuramente. O Júlio foi o grande destaque do Náutico na partida, né? Pelos gols, pela disposição, pela dedicação. Aliás, que tem mostrado nas últimas partidas também, principalmente essa disposição tão elogiada pelo Dado Cavalcante. Mas ele precisa entender que personalidade é diferente de atrair confusão. A melhor maneira de mostrar que ele tem personalidade, que ele é um bom jogador, que ele é dedicado e que ele vai fazer a diferença, é jogando bem. Não é falando e não é fazendo gesto obsceno, não é faltando com respeito a nenhuma torcida. Isso é trazer risco para ele, isso é trazer risco para os companheiros de trabalho, não só dos jogadores, mas da comissão técnica. Isso é atrair pressão e cobrança desnecessária. A melhor maneira dele mostrar personalidade é fazendo o que ele fez nos gols. E é mostrando o empenho e a dedicação que ele mostra e que tem uma grande história de superação também. E fez a dancinha também, né, Diego, depois do jogo. Eu acho que é assim que tem que ser, não provocar a torcida adversária, principalmente num jogo como esse. Não fazer o gesto, né, Fernanda? A gente viu no ano passado a confusão que teve na Ilha do Retiro, né, do Esporte Vasco. O Raniel foi comemorar na torcida rubro-negra, então teve aquela confusão, invasão de campo. E aí poderia ter acontecido a mesma coisa e aí o maior prejudicado seria aí o clube, né, o Náutico. Então é só... Realmente, ter personalidade, como você falou, tem que ter. Eu acho que todo jogador que tem, principalmente a posição dele, né? A camisa que ele veste, mas é devagar e como falou, né? Quer provocar, provoca, mas não fazendo gesto obsceno, não provocando a torcida do jeito que você fez, Júlio, que você mandou mal demais e poderia ter causado aí confusão dentro de campo ali no jogo, ter paralisado o jogo, como do lado de fora, aí entre as torcidas. Então vamos ter calma, que o campeonato está começando e vamos mostrar que a gente é bom, que você é bom dentro de campo, viu? Boa, bom recado, Fernando. Diego, esse resultado foi melhor mesmo para o Náutico, na tua visão? Foi melhor porque, assim, nem o torcedor mais fanático do Santa Cruz esperaria um rendimento tão bom como vem apresentando o Santa Cruz. E olha que são 4 jogos, desses 4 jogos, 3 jogos com um peso muito grande, que foram 2 jogos eliminatórios pela Copa do Nordeste,
e o jogo contra o Náutico, que é um clássico. Então, assim, Santa Cruz precisa evoluir um pouco mais, principalmente no sistema defensivo, até porque houve 6 gols no clássico de ontem, e todos os 6 gols, no meu ponto de vista, foram erros de sistema de marcação, e alguns até cruciais, como o goleiro do Santa Cruz. Mas, olhando para o futuro, eu acho que o Santa Cruz, do jeito que ele vem jogando, com o futebol apoiado, funcionando muito bem o meio-campo do Santa Cruz, que é o principal ponto forte. O Arthur é o grande destaque do time? O Arthur, o Daniel casaram muito bem. O Anderson Ceará está jogando bem também. O lado direito do Santa Cruz é muito forte hoje, com o Jefferson Feijão e com o Lucas Silva. Isso é desse equilíbrio para o esquerdo, né? Exatamente. Mas aí é porque o Hugo tem que render. O Hugo ainda não rendeu. O Hugo não voltou ainda para a temporada 2023. Você acha que essa confusão aí do clássico tem a ver com o que o Hugo Cabral falou antes da partida? Também. Mas assim, eu acho que não justifica o que Júlio fez. A gente sabe que ele é craque. Eu acompanho o Júlio há muito tempo, desde a época das divisões de base. Eu era assessor de comunicações da divisão de base do Santa e sempre tinha os embates entre Santa e Náutico. O Júlio, desde a base ele já era muito bom jogador e está mostrando agora. Então, se o Náutico cuidar um pouquinho de Júlio, tem tudo para o Náutico ganhar muito dinheiro. Grande destaque. O Dado do Cavalcante elogiou muito ele ontem na coletiva. Você estava falando do goleiro do Santa, das falhas do sistema defensivo. Que defesa mostrou mais fragilidade na visão de vocês? Ou empate também? Eu acho que é empate, né? Eu acho que o Náutico não teve um erro do goleiro, o Santa teve, mas é um goleiro que não passa confiança. Os zagueiros do Náutico também falhando muito. Antes, Cláudio, desculpa, você volta para o raciocínio. Você trocaria o goleiro? Trocaria. Até para preservar o próprio atleta. Porque o campeonato... Matheus Inácio. Exatamente. E a temporada começou agora. Se mantém ele erra novamente, ele não joga mais. Então, até para preservar o próprio atleta, o jogador, para ele dar uma acalmada, treinar um pouco mais, ver onde ele falhou e voltar melhor. Voltando, desculpa, Cláudio. E o psicológico do goleiro, né? Segundo jogo que ele vai, depois de um erro, ele começa a ser vaiado pela torcida, então prejudica demais. Mas assim, a defesa do Náutico, mais uma vez, foi mal. Ontem os volantes também não funcionaram, então isso acabou prejudicando muito. E o curioso é que a Nilson, né, não fez um gol, né, não fez uma boa partida, mas acabou anulando o Hugo Cabral. E aí eu acho também que é muito mais má fase de Hugo do que do Anilson, né? Assim, do que mérito de Anilson, porque o Anilson não estava bem no jogo, mas conseguiu anular o Hugo Cabral, ganhou quase todas as bolas de Hugo Cabral. Então, assim, o Náutico precisa melhorar muito nesse sistema defensivo. Como eu disse, não teve falha do goleiro, mas é um goleiro que não passa segurança. Algumas séries de bola, o Santa errou num gol, o Náutico errou em alguns, não resultou em gol, mas precisa melhorar, precisa evoluir, porque não pode estar se arriscando em um clássico, principalmente, de errar uma série de bola, tomar um gol e arriscar a perder o jogo. Esse resultado acabou sendo melhor mesmo para o Náutico, na minha opinião. A gente estava debatendo, ouvindo vocês, porque o Náutico tem menos tempo de treino que o Santa Cruz. Não tem a base que o Santa manteve em relação ao ano passado. O Náutico só ficou com 2 jogadores. O Náutico ainda é uma equipe em formação. Vem numa cobrança enorme também do torcedor. E o Náutico mostrou o poder de reação. Todas as vezes saiu atrás do placar. Todas as vezes o Santa fazendo o gol seguinte e o Náutico tendo que correr atrás literalmente. Isso acaba desgastando mais fisicamente e tendo que desgastar mais emocionalmente. O que mostra que o poder comportamental, o poder mental dos jogadores do Náutico já tem um certo destaque, já tem uma certa força. E mostra uma evolução do time, não só no jogo, o poder de reação, aliás, do time não só no jogo, mas no campeonato também. Começou perdendo aquela polêmica toda do jogo contra o Central, muito cobrado, e aí o Dado Cavalcante disse, nem somos tão ruins feito no jogo contra o Central, nem tão bons feito, todo mundo vai dizer, depois da vitória do Caruaru City. Então o Dado mostrou esse equilíbrio e trouxe essa evolução, não só tática, não só física, também ganhou novas peças, mas essa evolução mental também. O Náutico saiu atrás, empatou. O Santa foi de novo, fez o gol, o Náutico foi lá, empatou. Então mostra uma evolução comportamental, uma evolução na força mental, o que é muito positivo sobre o Náutico. O que é que vocês acham sobre esse assunto? Eu acho que é isso, o caminho é esse. Dado um treinador muito inteligente e assim, o torcedor muitas vezes não tem paciência, mas acaba que o rebaixamento do ano passado ainda pesa muito, né, sobre parte dos jogadores, sobre o próprio treinador. Mas aos poucos, o time tende a evoluir, como você falou, da questão da reação, né, do comportamento. É um time muito novo, não apenas de reformulação, né, mudou basicamente todo o elenco, mas de idade. Júlio, 21 anos, o próprio Anilson veio de fora, mas é novo. Tem alguns jogadores ali, o Matheus Cocão, que é da base também. Então, quem o Náutico precisa contratar, Cláudio? Desculpa. Quem o Náutico precisa contratar? Acho que hoje é uma posição. Zagueiro e atacante, o centroavante. Apesar de Júlio ter feito 2 gols, vem bem, mas não é uma questão só de qualidade, mas é de peças. Ontem o Náutico terminou com o Vitor Ferraz como centroavante, como falso 9, não um centroavante. Mas assim, não pode o Náutico estar 15 de janeiro jogando um lateral direito improvisado no ataque, num clássico.
fora de casa. Então precisa de mais um centroavante e um zagueiro, porque eu acho que Denilson não vem fazendo partidas ruins, mas acaba que Anilson puxa ele para baixo o desempenho. Então um zagueiro titular e um atacante. Falando em zagueiro, o Santa Cruz contratou Everson Bispo. Você contrataria mais zagueiros ou outras posições, Diego? Na tua opinião, o Santa precisa de que posições para se reforçar? É o sistema mais carente do Santa Cruz hoje. E tendo em vista que o Alemão está fora, que vem fazendo muita falta o Alemão. O Alemão já não jogou no meio de semana, quarta-feira, já não jogou ontem e é dúvida para jogar quarta-feira também. Sim. Então, eu acho que o Santa Cruz tem que dar uma prioridade maior nesse sistema defensivo, está dando, contratou um zagueiro. Sim. Já tinha contratado o Michael, um goleiro também, no último final de semana. Sim. O Raniel Ribeiro também vem fazendo um baita trabalho. Se você olhar direitinho os últimos clubes que o Raniel trabalhou, ele é um treinador que perde pouco. Sempre joga com futebol apoiado, sempre joga para cima, gosta de jogar com a bola no pé. Então, eu acho que trazendo mais um zagueiro, como já trouxe, o goleiro também, mais 1 ou 2 meias ali, e um ponta também, o Santa Cruz tende a lograr êxito nas competições que vai disputar em 2023. Tem mensagem pra gente, Fernanda? Tem muita mensagem aqui, o torcedor participando. Deixa eu entrar aqui no WhatsApp do Jogo Certo. Silvano Dionísio, que está nos assistindo aqui de Ouro Preto, um abraço para todo mundo de Ouro Preto. Saudações alvirrubras, foi um clássico que fez jus ao nome, emocionante, mas serviu para enxergar sérios problemas nas zagas dos 2 times. E aí a gente estava falando sobre isso agora, né, Tá vendo Diego? que o torcedor sempre entende, Fernanda? Muitas vezes a gente quer grandes especialistas, o torcedor sabe, o torcedor está percebendo ali a dificuldade, né? E tanto é que os gols, a maioria dos gols do jogo saíram por falhas, né? Na Silvano, defesa. Né, que mandou pra gente. Silvano Dionísio, aqui de Ouro Preto, um abraço para você. O Helder está falando aqui com a gente, com o futebol apresentado pelo Santa no começo da temporada, com algumas contratações pontuais, dá para o time subir para a Série C? E aí, Diego, dá? É cedo, precisamos acompanhar a evolução. Como o Diego falou, o técnico tem um grande trabalho a ser feito, mas não adianta ficar só no falar da evolução, do processo e não ter resultado. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho também, depois a gente ouvir o Raniel, mas eu queria ouvir o Diego também sobre isso, meu xará. Até porque, xará, dá para subir? Até porque também, Diego, acima de tudo, o desempenho é bom, mas a tabela vai cobrar pontuação. Sim. Santa Cruz hoje, ele é o 10º colocado, me parece, né? Isso. 10º colocado no Campeonato Estadual. O Campeonato Estadual hoje é igual uma Copa do Mundo para Santa Cruz, porque tem que garantir o calendário para o próximo ano. Então não é garantia ainda o Santa Cruz subir para a Série C. O time está bem estruturado, requer algumas peças ainda. Acima de tudo também tem que manter quem está aí. Hoje eu estava falando até com um amigo meu que o Arthur Santos, ele joga nos 20 clubes da Série B, ele joga em todos. Pelo desempenho que ele vem jogando, pela bola que ele vem jogando. Então, o Santa Cruz tem que começar a pontuar para fazer jus também a esse bom desempenho que ele está tendo no começo da temporada. Você falou sobre o trabalho do Raniel, falou sobre essa necessidade da pontuação. O legal é que a gente sempre vê nas entrevistas a consciência do Raniel Ribeiro sobre isso. Ele nunca muda o assunto, ele nunca disfarça, ele nunca foge das perguntas nesse sentido. Novamente, ontem ele comentou sobre essa questão da pontuação, sobre essa questão também que a gente já abordou do Hugo Cabral, sobre essa questão das falhas nessa iniciação da jogada, nesse início das jogadas. Ele assumiu a culpa, inclusive, apesar que tem que ser dividida, essa culpa compartilhada com os jogadores. Então, vamos ouvir aqui o Raniel Ribeiro. O primeiro tempo eu achei um jogo muito igual. Eu achei que o Náutico foi superior em algumas ações no primeiro tempo. No segundo eu vi uma situação um pouco diferente. Já vista que nós tivemos uma maior posse de bola, um maior envolvimento, ao ponto de que o Náutico foi modificando e o próprio Vitor Ferraz ficou quase como um 9 para ajudar a defender. Então mostrava a nossa superioridade principalmente no segundo tempo. Essa superioridade foi tão positiva e nós não podemos cair nessa mesma conversa. Eu não gosto de falar desculpa, mas vou ter que falar. Nessa mesma desculpa de tivemos o maior posse de bola, o maior envolvimento e não conseguimos reverter esse gol em gols. Isso está sendo perigoso. Nós precisamos reverter esse domínio que nós estamos tendo, principalmente no segundo tempo. Foi assim no jogo de quinta-feira, foi assim hoje, para que a vitória possa vir. Então, foi um grande jogo. Acho que o torcedor saiu do estádio com um espírito muito positivo pelo grande jogo e o gosto amargo de não ter conseguido a vitória. Haja vista que fizemos 1-0, 2-1, 3-2 e não podíamos ter deixado essa vitória escapar, por causa de toda a dificuldade de jogo e por tudo que nós conseguimos construir. O vestiário é reflexo disso. E, inclusive,
eu fui enérgico com eles agora no final, levantem a cabeça, parece que se perdeu o jogo. O sentimento é por causa que tinha a possibilidade, se criou a possibilidade, se teve todo um processo para essa vitória vir e ela não veio, infelizmente. Então, por isso o sentimento. Mas é absorver esse empate de hoje para amanhã, e amanhã já voltar contra a cabeça e quarta-feira lá para Caruaru e em busca da primeira vitória no campeonato. O que me causa estranheza é o Santa Cruz. Sempre que tem a presença da torcida, não vence. Foi assim no amistoso contra o Maguari, depois jogou 2 jogos de portões fechados e conseguiu se classificar. Contra o Afogados, com a presença da torcida, empatou. E com a presença da torcida novamente no Clássico, acabou empatando. Será que isso está pesando o emocional dos jogadores? O que seria para ser positivo está gerando uma situação contrária, está gerando uma pressão, está pesando o emocional dos jogadores de Santa Cruz. Isso é muito ruim, porque aumenta a desconfiança da torcida em relação ao próprio elenco. Esse é o primeiro ponto da desconfiança. E o segundo ponto é que sempre tem que ir para os jogos fora de casa no risco, no limite e tendo que partir para cima para poder compensar essa questão dos pontos em casa. Então acaba sempre tendo que ir para o risco nos jogos fora de casa, vai ter que sair, vai ter que jogar fora de casa quarta-feira. Diego, por que não vence em casa? Ou por que não vence na presença, na presença do torcedor? Acho que é questão psicológica, Diego. O Santa Cruz, o clube, ele vem nos últimos 4, 5 anos só levando revés. E o torcedor, a gente não pode cobrar nada do torcedor do Santa Cruz. Ele é o torcedor que apoia, que vai para o estádio. Quando é convocado, a torcida comparece. Então, só quem tem que mudar esse comportamento dentro de campo do time são os próprios jogadores que aí estão. Então, os jogadores têm que entrar frio, calculista e vencer os jogos. Aí sim o torcedor começa a apoiar novamente. Do outro lado, aqui a bola não para, o Dado Cavalcante gostou da evolução da equipe no Clássico contra o Santa Cruz. Eu acho que foi um comportamento extremamente importante da nossa equipe, né? Nós estivemos atrás do placar 3 vezes. E em momento algum nós nos desorganizamos. Então isso, para mim, mostra uma evolução comportamental muito grande. Não é fácil você vir jogar um clássico e ficar atrás do placar 3 vezes. E nós buscamos 3 vezes o empate. Então, eu entendo que demonstra muito do amadurecimento, né? De uma equipe jovem, de uma equipe que tem várias limitações, como já foi dito por muita gente antes, mas que é muito briosa. E isso eu tenho valorizado demais em todas as entrevistas que eu tenho citado. Em caracterizações em relação à nossa equipe, eu cito muito algumas limitações, mas sempre falei muito sobre mudanças, né, de um ano para o outro, quais são as grandes diferenças, e eu sempre falo que é um grupo muito trabalhador, é um grupo muito dedicado. Então, acho que nós nos mantivemos aí com uma organização muito boa. Defensivamente nós não fizemos uma partida brilhante, tomamos alguns gols que não dá nem para explicar, na verdade, como algumas bolas entraram, mas eu acho que no todo nós fizemos uma grande partida. Acho que nós somos superiores, muito superiores no primeiro tempo. Nós não merecíamos voltar para o intervalo perdendo o jogo. Fizemos o terceiro gol no comecinho do segundo. E aí até por uma questão de prudência mesmo, né? Acho que a nossa equipe ficou um pouquinho mais organizada atrás, esperando um pouco mais o Santa Cruz. Perdemos o ímpeto ofensivo, perdi também com trocas as substituições, até por uma condição de opção, eu não tinha muitas opções ofensivas, então naturalmente as trocas trazem o Náutico um pouquinho mais para trás, mas eu entendo que foi um baita de um jogo, assim, foi um jogaço muito disputado, muito estudado pelas duas equipes. Lamento apenas não ter vencido o jogo. Diferente do ano passado, dessa questão da briga, Cláudio, bem rapidinho, por favor. Muito diferente. Não tem muita qualidade, mas tem muita vontade e mostrou o poder de reação ontem. Acho que isso é importante. Obrigado, Cláudio, pela presença. Obrigado, Diego, pela presença. Fernanda, mais detalhes aí dos clubes pernambucanos ao longo da semana. Muito obrigado sempre. Isso, e amanhã tem um convidado super especial. A gente solta depois para deixar vocês com curiosidade aí. E amanhã a gente volta com muito mais sobre o futebol pernambucano. Um abraço. Valeu, Fernanda. Valeu a todo mundo. O Jogo Certo volta amanhã, 13h. Obrigado. Deus abençoe. Valeu. Jogo Certo. Apoio betnacional.com, a bet dos brasileiros. E Mauricéia, muito mais frango.